Olá, meus amores queridos, tudo bom? Turminha do terceiro ano. Aqui é a professora Alessandra e novamente aqui na nossa videoaula. Então, todos atentos aí para a nossa videoaula de hoje. Nossa videoaula de hoje está aqui na disciplina de Oficina de Negócios, onde juntos nós vamos aprender aqui algo maravilhoso acerca dessa disciplina. Então, vamos observar aqui. Vamos aprender como surgiu a pintura. Esse assunto está no seu livro, na página 50 e 51. Olha só, gente, hoje a gente vai falar um assunto bem interessante sobre pintura e eu gostaria que vocês estivessem aí ligadinhos para as nossas orientações. Tudo começou no período pré-histórico, quando o ser humano ainda habitava em cavernas e fazia fogo para proteger-se dos animais. Olha só quanto tempo essa parte de pintura ela está presente na vida de todos os seres humanos. Começou lá no período pré-histórico, lá com os homens das cavernas. Nesse período, ele ainda não tinha desenvolvido a escrita. E como é que ele fazia para se comunicar, para representar? Porém, gente, ele já era capaz de produzir as primeiras obras de arte nas paredes das cavernas, que ficaram conhecidas como pinturas rupestres. As pinturas rupestres foram as obras dos homens no período pré-histórico, né? Aqueles das cavernas, onde eles pintavam, eles faziam a sua arte lá na parede das cavernas. E era muito interessante, porque eles utilizavam ali o que eles viam na natureza e já demonstravam através dessas pinturas os seus sentimentos, as suas emoções. Aos poucos, os seres humanos perceberam que certas pedras, argilas, musgos, carvão e até mesmo o sangue de animais poderiam ser utilizados para pintar cenas do cotidiano, animais e rituais no interior das cavernas. Então, quando aqueles homens, eles perceberam que eles poderiam utilizar essas argilas, carvão, muitas vezes até o sangue dos animais que eles matavam ali, eles utilizavam para pintar as cenas do seu cotidiano, o que acontecia com eles durante o período que eles estavam vivendo. Muitos são as pinturas rupestres encontradas e ainda hoje elas existem, né? As pessoas podem observar que muitas dessas pinturas eram representações de rituais que eles faziam, das caçadas que eles procuravam ali com aquelas pessoas que ali estavam e procuravam aqueles animais, a forma como eles iam buscar esses animais. Os animais mais desejados para eles, eles também aproveitavam para fazer esse tipo de desenho. Aproveitavam para desenhar os animais no qual eles gostariam de capturar. E foi assim que tudo começou. Começou fazendo assim suas pinturas, seus rabiscos. É bem interessante, gente, que naquele filme
Não sei se vocês assistiram os filmes Groots, né? Você pode observar que lá, aquela família da pré-história gostava também de deixar sua marca, né? Eles, nas paredes das cavernas, sempre eles colocavam lá a palma da sua mão para ter um registro de que ali eles também já estavam naquele local. Então, foi assim que tudo começou, com os primeiros desenhos de animais e rituais de caça nas paredes das cavernas, feitos por meio dos dedos e das mãos, melados com pigmento de tinta das pedras, das argilas e do sangue de animais. Naquela época, gente, eles não tinham pincel, nem outra coisa que outro instrumento para fazer essas pinturas. Eles utilizavam as próprias mãos para fazer essas pinturas nas cavernas. E olha só como eles, com o tempo, né, adquiriram aquela técnica de fazer, e cada vez mais os seus desenhos iam ficando, criando umas características bem peculiares. No geral, as pinturas eram formadas por figuras de grandes animais, como bisões, cavalos e cervos, conforme a tia Alessandra já citou aqui para vocês, né? Aqueles animais de grande porte que eles queriam observar e ter, conseguindo ali na sua caça, eram os mais utilizados para que eles pudessem obter aquele animal. Então, vejamos aqui. Observem um pouco mais a figura aí representada. Também era comum a representação de rituais comuns ao homem da época, como a alimentação, a dança e também a caça. Olha só, nessa representação que nós temos aqui, nós podemos observar eles caçando os animais. Olha como a forma que eles utilizavam de arco e flecha era utilizado para que eles pudessem pegar aí esses animais. E eles faziam, gente, aqui esses desenhos utilizando essas técnicas, as técnicas que eles utilizavam, né, que faziam parte do seu cotidiano, fazia parte do seu dia a dia, eles utilizavam aqui para observar aqui nas suas pinturas. Vou pegar aqui o livro para mostrar para vocês. Então, meus amores, olha só, conforme aí o exemplo do livro de vocês, da página 50, em que eles estão utilizando aí o dedo para fazer essas pinturas. Olha a riqueza de detalhes que eles utilizavam. Lembrem-se que eles estavam utilizando aí apenas a ponta dos dedos e as mãos para fazerem essas figuras, esses desenhos. Alguns estudiosos acreditam que os seres humanos pintavam os animais antes de caçar, para garantir o sucesso na caça. Essa imagem que vocês estão vendo aí no nosso slide é uma das figuras que foi desenhada nas cavernas pelos homens da pré-história. É importante lembrar de que a pintura na pré-história facilitou bastante a comunicação entre os habitantes das cavernas e, posteriormente, o surgimento da linguagem falada e escrita. Então, foi uma forma que ali eles estavam utilizando para poderem se comunicar.
Essa foi uma forma que eles utilizavam para poder facilitar a sua comunicação uns com os outros. Tudo começou com os desenhos das cavernas, a pintura rupestre. Olha só outro exemplo de pintura em cavernas feitas por homens da pré-história. Tia Alessandra, engraçado, parece um desenho de uma criança, né? Ali, bem simples, mas pensem só, gente. Naquela época, os homens, eles não tinham aquele estudo e essas pinturas aí para eles foram bastante revolucionárias. Por quê? Porque eles começaram a se dar conta das pinturas, eles começaram a se dar conta que eles podiam representar, eles foram começando a representar ali e utilizar aquilo que eles tinham em mãos. Então, muito importante foi a realização dessas pinturas rupestres, porque até hoje nós podemos observar essas pinturas, essa realidade vivida pelos homens das cavernas. Amores, na nossa atividade, lá na página 53, nós temos o seguinte: temos uma frase de Romero Brito que diz: a arte deve ser uma celebração das coisas boas e simples da vida. Olha só, você agora é o artista. Desenhe sua obra preferida em um pedaço de papel 40 quilos ou de cartolina, aquele papel mais, né, resistente. Depois você vai colar dentro desta moldura e vai dar um colorido especial. No caso, você vai colocar o título da obra. Você vai procurar uma obra que você ache muito bonita, a sua obra preferida. Pode ser de Romero Brito, pode ser Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, dos quais nós já citamos aqui para vocês, né? Já falamos aqui para vocês desses artistas. Você pode escolher uma dessas pinturas deles ou de outros artistas plásticos. Você vai colocar o título da obra, o nome do artista plástico e você, tá certo? Você deverá fazer esse desenho bem bonito, bem caprichado e também, gente, óleo colorido. Tem muita gente que faz só desenhar, esquece de pintar, mas também o colorido é muito importante, dá uma nova vida para o seu desenho. Agora vamos continuar falando sobre as cores. As cores na página 54. Vamos lá? Nós temos 3 cores primárias, que são vermelho, amarelo e azul. Essas são as nossas cores primárias. São chamadas assim porque são consideradas as primeiras cores, ou seja, não se pode obtê-las com a mistura de nenhuma cor com a outra. Olha só como é interessante aqui as nossas cores primárias. Já com as nossas cores primárias, com a mistura dessas 3 cores, nós podemos criar todas as outras. Vejam que interessante. As cores primárias são chamadas assim porque não podem ser formadas de outras cores, mas elas, o vermelho, o azul e o amarelo, com a mistura entre elas, nós podemos criar todas as outras. A cor vermelha é a mais quente. Ela é indicada para dar vitalidade, energia e coragem. Ela pode ser usada em qualquer situação relacionada à energia. A cor amarela é alegre e clara.
é a cor do otimismo. Esta cor está relacionada ao sol. Olha que linda imagem de girassóis que nós temos. Azul é a cor da concentração, da fé e da firmeza de propósitos. Melhora nossa concentração e aguça a mente. Agora vamos observar aqui as cores secundárias. Cores secundárias são as cores que se formam pela mistura de duas cores primárias em partes iguais. Então, você pega uma porção do amarelo, mais a mesma porção do azul, vai surgir o verde. Se você pegar uma porção de vermelho e juntar com a porção de amarelo, vai surgir o laranja. E se você pegar o azul e juntar com o vermelho, vai surgir o violeta ou roxo, como chamado por alguns. Então, nossas cores secundárias temos o verde, o laranja e o violeta ou roxo. Agora, queridos, vamos para a nossa atividade no livro, na página 55. Vamos lá? Olha só, meus amores. Agora você vai precisar utilizar a tinta guache, tá? Pede para a mamãe, pede para o papai, para os seus responsáveis, porque agora você vai utilizar o pincel e também a tinta guache. Diz assim na primeira questão: com o pincel e a tinta guache, vamos descobrir as cores secundárias. Pinte as telas com as cores indicadas. Então, você vai pegar o vermelho e vai pintar só esse primeiro quadrinho. O segundo quadrinho você vai pintar de amarelo. E depois você vai pintar a junção dessas duas cores, que será o laranja. Da mesma forma, você vai fazer lá com o vermelho, né, a tinta vermelha e a tinta azul. Primeiro quadradinho, vermelha, tinta vermelha. Segundo, com a tinta azul. E o resultado será a cor violeta. Também, mesmo procedimento, utilizando o azul, depois a tinta amarela e fazendo a junção para surgir a tinta verde. Na segunda questão, qual é a cor que apresenta o maior significado para você? Represente-a pintando o quadrado. Depois diga o porquê de essa cor ser tão importante para você. Então, você vai escolher a sua cor de maior significado, a sua cor preferida. Aí, você vai pintar esse quadrado. Logo após, você vai dizer por que você prefere essa cor, porque ela é importante para você. Aí, você vai colocar a resposta aí na segunda questão. Já na terceira questão, diz assim: na sua concepção ou na sua opinião, como seria o mundo sem cor? Eita, gente, é uma pergunta pessoal que você vai analisar e colocar aqui a resposta na terceira questão. Já na quarta, o que você sentiu quando misturou as cores primárias e surgiram as cores secundárias? Qual foi o sentimento que você teve? Alegria, distração, qual foi? Eu senti assim uma imensa alegria. Qual foi o sentimento que você teve ao fazer a mistura dessas cores e surgir uma nova cor? Você vai escrever aí na quarta questão. Agora, meus amores, nós finalizamos aqui a nossa orientação na disciplina de oficina de negócios.
Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco como surgiu as cores, né? E a realização desse trabalho, dessa atividade também será muito interessante. A tia Alessandra vai querer ver essa atividade resolvida lá no nosso atendimento do Google Meet, em que eu vou ver a criatividade de cada um de vocês. Amores, Deus abençoe a vida de cada um e até logo mais. Tchau, meus amores.